Queria te agradecer, né, pela tua disponibilidade em estar aceitando gravar essa entrevista, certo? Que isso. Pra mim é um prazer estar participando. Tá bom. Vitor, eu queria começar com falando um pouco sobre a tua história no mundo dos quadrinhos, né, desde o início até os trabalhos mais atuais que tu está produzindo. Uhum. A minha história com quadrinhos, ela vem, na verdade, bem antes de eu começar a fazer quadrinhos, né? Como leitor. Desde bem pequeno, eu já comecei a ler quadrinhos. Meu pai é advogado, minha mãe é dentista, e eles sempre incentivaram isso, tanto para mim, quanto para meu irmão, quanto para minha irmã. Eles sempre compraram muita revistinha em quadrinhos pra gente, desde pequeno mesmo. Então, é uma linguagem que eu cresci com ela. Eu gostava de desenhar desde pequeno e eu não desenhava só um desenho. Eu gostava de pegar as folhas, dobrar as folhas, fazer como se fosse uma revistinha e contar histórias a partir dali. Aí, eu fui ficando mais velho, eu fiz faculdade de design gráfico e sempre com essa vontade de fazer quadrinhos. Aí, quando eu já estava com, acho que 30 anos, 29 para 30, eu acho, 29 para 30, eu resolvi que em algum momento eu ia ter que começar a correr atrás disso. Eu realmente seria um cara muito frustrado se eu chegasse aos meus 60 anos e nunca tivesse nem tentado fazer a minha história em quadrinhos. Aí, nessa idade de 29 para 30, eu comecei a fazer uma tirinha que foi o Peony Parker, que foi completamente despretensiosa. Era uma tirinha que eu postava no Orkut, só para meus amigos verem, que era uma coisa que eu fazia realmente só para conhecer a linguagem de quadrinhos, me adaptar com ela, ver se eu conseguia contar uma história através dos meus desenhos, ter coragem de mostrar essas histórias para as pessoas também era importante. Então eu comecei com o Penny Parker e o Penny Parker me trouxe convite para outras coisas, tipo o MSP50, o próprio Valente foi um convite do Globo por causa do Penny Parker. E a partir daí uma coisa foi levando a outra. Muito bom, muito bom. É, deixa eu ver. Aí tu se tornou professor de quadrinhos depois disso? Foi, Foi no meio desse processo. Eu dava aula de quadrinhos mesmo, né, com toda a bagagem que eu já tinha de como leitor de quadrinhos e como um cara que queria fazer isso um dia e gostava de desenhar. Eu comecei a dar aula numa escola pública de artes e lá eu comecei a dar aula. Eu montei uma grade curricular, né, um plano de aula voltado totalmente para quadrinhos. Era uma coisa bem rápida, eu passava por roteiro, por criação de personagem, por desenho, aí no final do ano todos os alunos faziam uma pequena história assim, e apresentavam. Isso foi bem nessa etapa de transição, em que eu estava com um emprego, querendo começar a fazer quadrinhos para valer, e aí eu comecei a dar essa aula e dou aula até hoje. A aula é outra coisa que eu gosto bastante de fazer. Hoje eu dou com mais experiência, né, a aula por professor e por estar trabalhando com quadrinhos mesmo. Hoje eu dou aula de um curso técnico aqui em Belo Horizonte de artes visuais. Eu dou aula de roteiro e criação de personagens e de narrativa visual também. legal. Quer dizer que enquanto tu trabalhava com ilustração, é, é, as coisas que tu aprendeu no teu curso, né, de design, foi? Isso, eu formei em Ah, design gráfico. pronto. Depois dessa tua formação e que tu já estava trabalhando na área, foi que surgiu a oportunidade de tu dar aulas de quadrinhos. Tu criou essa Isso. oportunidade ou tu viu assim? Cara, foi meio que no bumba meu boi, assim. Foi muito. Na verdade, eu trabalhava numa empresa, eu era diretor de arte numa empresa, e lá eu fazia exatamente o que eu tinha formado na faculdade para fazer. Fazia logomarca, campanha publicitária, visual de site, essas coisas todas. E aí um amigo meu chegou para mim um dia e falou assim: olha, tem uma escola pública de artes, numa cidade aqui perto de Belo Horizonte, chamada Nova Lima, e lá o público da escola, os alunos são pessoas mais idosas e tal, mais velhos, eles estão querendo trazer um público mais jovem também. Você topa dar aula comigo? Topa criar um curso de quadrinhos para atrair os jovens para essa escola e tal, tirar eles das ruas e coisas do tipo?
Aí a gente criou esse curso, fizemos o plano de aula todo, apresentamos ele para a prefeitura da cidade, já que era um curso que a prefeitura que oferecia ele. E aí passou muitos meses, assim, muitos meses mesmo, e um belo dia, em setembro, isso deve ter sido lá para janeiro, mais ou menos. Em setembro, mais ou menos, esse meu amigo me liga, e uma segunda-feira, à tarde, e aí ele fala assim, olha, lembra aquele curso que a gente propôs para a Prefeitura de Nova Lima, de quadrinhos e tal? Eu lembro. Aí ele falou, então, você começa a dar aula amanhã. Aí eu, como assim? Ele, você vai ter que dar aula sozinho, que eu não posso mais e tal e tal. Então eu fiquei sabendo um dia antes que eu ia ter que começar a dar aula numa cidade desconhecida para pessoas que eu não fazia ideia da faixa etária, para uma turma que eu não fazia ideia de quantos alunos que era. E acabou que deu muito certo. Desde o primeiro dia eu adorei dar aula, gostei muito e continuei desde então. E como Esse foi a... amigo, esse amigo que fez a proposta, para quem lê as tirinhas do Valente, é o Esopo. É aquele macaquinho de chapéu que anda com o Valente o tempo todo. A inspiração é nele. Legal. E como foi a experiência em sala de aula? Foi assim, amedrontadora ou não? Eu sou aquele cara que, quando eu estava na escola, para apresentar um trabalho na frente dos meus colegas, eu passava mal, tipo, uma semana antes, de tão nervoso que eu ficava. Na faculdade melhorou um pouco, eu só tremia bastante, gaguejava. Mas na hora de dar aula para essa turma, a minha primeira aula foi uma experiência sensacional, assim, eu gostei bastante, porque, sei lá, foi diferente. Eu acho que, eu não sei, porque acho que eu dominava o assunto bem, eu sabia o que eu estava falando, os alunos tinham interesse no que eu estava falando, eu fiquei tão feliz no meu primeiro dia de aula, tão empolgado assim mesmo, entusiasmado, que eu lembro que eu cheguei em casa depois da aula, e eu continuei falando sozinho, assim, eu cheguei pro meu quarto à noite, ficava andando de um lado pro outro pelo quarto e continuando a aula e tal, empolgadaço, querendo que continuasse. Então foi uma coisa que eu gostei bastante desde o primeiro dia, desde a primeira vez. Legal. Mas, Vitor, sobre o Bonnie Parker, Uhum. como foi assim tu criou o personagem porque tu ia ser chamado como diretor, né, da empresa, diretor de arte, né? E aí tu, não, se eu for chamado de diretor, não vou trabalhar com quadrinhos, foi mais ou menos assim. Como foi a ideia de criar o personagem e em quem você se inspirou para criar o personagem? O Penny Parker foi a primeira coisa que eu fiz em quadrinhos, então ele foi logo depois. Eu era diretor já de arte de uma empresa grande aqui em Belo Horizonte, uma empresa que trabalha com o Brasil inteiro. E a minha chefe, que era diretora de comunicação, que cuidava da parte de arte, de jornalismo e digital também, ela ia sair da empresa e ela ia me indicar para ficar no lugar dela, como diretor de comunicação. E eu sabia que nisso eu ia acabar ficando por conta disso. Eu ia deixar de ser diretor de arte, virar diretor de comunicação, e eu ia ter que ficar o dia inteiro no telefone, respondendo e-mails para os clientes e coisas do tipo, ia deixar de fazer o que eu gostava, ia receber muito bem para isso. E aí meu medo era exatamente esse, de repente eu tá ganhando muito bem, aí na época eu já ia comprar um apartamento, ia ter prestações para pagar, e no final eu nunca ia ter coragem de saltar fora disso para tentar fazer quadrinhos. Então, quando eu já estava mais ou menos inclinado realmente a sair dessa empresa para fazer quadrinhos. Então, quando minha chefe chegou com essa proposta, ela falou que ia sair, não lembro que mês que era, mais ou menos, era agosto, assim. Eu falei, olha, eu só fico até dezembro, só fico até o final do ano e depois disso eu vou tentar outras coisas. Aí o Penny Parker ele surgiu naturalmente. Eu estava desenhando, desenhar é muito treino, né? Muito mais do que talento. Você tem que estar desenhando todos os dias, tal, ou quase todos os dias. E eu estava muito tempo sem desenhar, então eu precisei voltar com esse hábito para treinar bastante, desenhar bastante. E no meio desses desenhos eu fui fazendo esse personagemzinho que era o Peter Parker criança, bastante inspirado em Calvin Haroldo, que é a minha tira favorita. E aí acabou que eu desenhava ele uma vez no canto da folha, desenhava outra, e um dia eu fiz uma historinha com ele. E acho que um mês depois de ter feito essa primeira historinha, essa primeira tirinha com ele, eu resolvi que ia fazer isso toda semana. E aí eu fiz isso por 140 semanas, foram 140 tirinhas ao todo. Então foram quase 3 anos, né? Foram 3 anos, porque eu sempre tirava, todo ano eu tirava um mês de férias.
Eu fazia, tipo, dividia como se fosse um seriado, temporadas. Então você tinha a primeira temporada, aí eu terminava em junho, aí entre junho e julho eu não fazia tirinha, mas postava outras coisas. Eu fazia um CD com a trilha sonora da primeira temporada, fazia bonequinhos de papel para as pessoas imprimirem em casa, recortarem e montarem os seus. Fazia essas coisas, abastecia o site com essas outras coisas, tirava sempre um mês de férias, depois voltava a temporada nova. Aí entre a segunda e a terceira eu fiz a mesma coisa. E tu chegava a fazer, era uma tira por semana, então. Era uma por semana, religiosamente. Aí eu Legal. fazia quatro tirinhas em preto e branco, ou eram três? Eram três ou quatro em preto e branco, e depois eu fazia uma colorida, que era sempre que a Mary Jane aparecia, era uma tirinha maior, colorida, porque ela como se ela estivesse dando cores à vida dele. E com isso também eu conseguia fazer tirinhas mais rápidas, né, em preto e branco menorzinhas, e uma vez por mês eu fazia uma um pouco mais caprichada, maior e colorida. Legal, legal. E na época tu trabalhava ainda na empresa lá? Tu Na tinha algum. época que eu comecei a fazer o Penny Parker, o que aconteceu? Quando eu saí dessa empresa, eu mantive um bom relacionamento com eles. Eu saí muito de boa, assim, com eles, sabe? O dono da empresa mesmo não queria que eu saísse e tal, mas no final saímos bem. E aí o dono acabou que, volta e meia, ele mandava trabalhos para mim. Eu não era mais funcionário da empresa, mas eu comecei a fazer trabalhos por fora para ele. Até inventou uma tirinha na época para a área comercial da empresa, de motivacional e tal. E eu fazia essas tirinhas. Então, na época que eu fazia o Penny Park, eu ainda trabalhava para eles, só que trabalhava em casa. E continuava dando aula nessa época. Eu já dava aula lá em Nova Lima. O personagem é inspirado em ti? Não. Ele é Também, inspirado né? no Peter Parker, né? Mas tem um Sim, pouco de ti nele ou. tem. O Peter Parker, né, o Homem-Aranha, sempre foi um personagem que fez parte da minha vida inteira. Então, a minha infância foi lendo a história do Homem-Aranha. Então, acaba que muitos dos valores que eu tinha, as coisas que eu aprendi e tal, eram nos quadrinhos do Aranha. Então, eu fazia muitas coisas inspirado nisso quando eu era criança. Então, quando eu fiz o Peter Parker, eu consegui girar isso, eu consegui virar esse ciclo, né? Na verdade, eu estava fazendo a infância do Peter, mas eu colocava coisas da minha infância que eu achava que se encaixavam na dele, porque pela identificação que eu tenho com o personagem, que eu sempre tive com o personagem. É uma coisa. Você Meu cachorro. é o Valente? Esse é o Tango. Eu tive dois valentes, mas esse atualmente é o Tango. É um vira-latinha. Aham. Tá aqui fazendo barulho. Eu tenho um também, cara. É o meu filho, praticamente. É. Uma coisa. O Penny Parker, como era o processo de criação? Assim, tudo bem, né? As ideias tu já falou que tirava um pouco da tua vida e tal, né? Mas, assim, Uhum. como era a forma de produção? Era no papel mesmo? Até hoje é assim? Faz a lápis? Faz a arte final de nanquim? Como é que tu faz? O Penny Parker é praticamente do mesmo jeito que eu faço até hoje. Profissionalizei um pouco porque, por exemplo, o Penny Parker, as tirinhas dele, acho que uma boa parte delas, pelo menos as primeiras, foram feitas na cama. Eu não tinha uma prancheta ainda, eu não gostava de desenhar na mesa de jantar, então eu desenhava em cima da cama. Hoje eu tenho uma prancheta. Mas tirando isso, é basicamente a mesma coisa, porque eu uso os mesmos materiais, é papel chamequinho mesmo, papel baratinho, lápis, caneta descartável. Eu ainda desenho tudo no lápis, eu uso geralmente grafite colorido, azul ou vermelho. No caso do Penny Parker e do Valente, depois eu passava um nanquim, a caneta, e depois eu já passava para o computador, escaneava e aí fazia as cores e os balões digitalmente. No caso da Turma da Mônica, por exemplo, eu não cheguei nem a passar o nanquim. Foi direto do lápis, um lápis já bem acabado, direto para o scanner e as cores no computador. Ele não chegou nem a ir para o nanquim, não. A diferença é só essa, basicamente é a mesma coisa. Legal, eu perguntei justamente por isso. Eu percebi mesmo que na Turma da Mônica tem um certo. Como se fosse um lápis mesmo, né? Tipo, tu É simplesmente lápis.
Tu escaneou o lápis e fez aquele contraste lá para ficar mais escuro? Exatamente, foi isso mesmo. Foi só mexer em contraste, brilho, né, para dar um pouco mais de destaque, corrigir umas coisinhas, limpar umas coisinhas, mas é o lápis ali mesmo. Legal, cara, legal. Uhum. Muito bom, gostei. Interessante, né? A maioria das pessoas não faz assim, né? Eles finalizam com tinta e tal, né? E depois é que... No caso, quando tu finalizava o Penny Parker, era com caneta e descartável? São canetas, essas canetas pretinhas assim, que todo mundo tem, são descartáveis, elas têm variações de tamanho de ponta e tal. E eu uso também essas daqui, ó, que são umas que tem umas pontinhas de pincel. Oi, aqui. Ela tem uma pontinha de pincel, tem um bezinho aqui assim. E aí os traços mais grossos, eu gosto de fazer aquele traço que começa fino, engrossa e depois fica fino de novo. Eu uso bastante com essa e os detalhes eu faço com essas outras aqui. Todas as duas são descartáveis, mas durou bastante. O Valente também é feito assim, com essas. Legal, massa. Eu tenho uma de cada um também. Eu tenho essas também. Eu gosto muito dessa de bico de... que simula pincel, né? O bico Um de pena. pincelzinho. É bico... Ela é bem boa. É tipo um pincelzinho mesmo, né? Um brushzinho. Vitor, como foi que tu recebeu a ligação do Sidney Guzman dizendo que lia Penny Parker? Como foi a sensação? Qual foi a sensação que tu teve ao saber disso, ao ser convidado para fazer Turma da Mônica? Eu não lembro se na ligação ele chegou a falar que lia o Penny Parker. Eu sei que ele mandou um e-mail primeiro, em 2009, ele mandou um e-mail se apresentando, falou: eu sou o Sidney, trabalho com Maurício de Souza, e eu estou fazendo um projeto aqui que é sobre os 50 anos de carreira do Maurício. Me passa seu telefone que eu tenho uma proposta para te fazer. Isso era um sábado de manhã. Eu mandei o telefone achando que ele só ia ligar na segunda, mas ele ligou 5 minutos depois de eu ter mandado o telefone. Aí ele explicou o projeto, falou que conhecia meu trabalho, e aí ele explicou, falou que estava fazendo esse livro, em homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza, e estava chamando 50 artistas para fazer cada um sua versão de qualquer personagem que quisesse fazer do Maurício. Seriam histórias curtas, de no máximo 5 páginas. Aí ele perguntou, falou que eu tinha que escolher qual personagem que eu queria. Eu tinha que responder até o dia seguinte, eu acho, qual personagem que eu ia querer e quantas páginas eu ia precisar fazer a minha história. E aí eu fiquei mó empolgado, mó feliz. Enquanto eu tava na ligação com ele, eu já comecei a pensar qual personagem que eu ia fazer. Na hora eu tava na dúvida se ia ser o Chico Bento ou o Cebolinha. Acabei optando pelo Chico Bento. Acho que no mesmo dia eu pensei na história já. E aí no dia seguinte mandei um e-mail pra ele. Falei: ó, Cid, vai ser uma história do Chico Bento, vai ser 4 páginas só. E esse é o espaço que eu preciso. Na época ele tinha comentado que não, de preferência que não fosse histórias do astronauta, porque já tinha bastante. Ele chegou a comentar comigo os nomes dos outros quadrinistas que estavam participando, né? Que ele queria que fosse, tipo, praticamente 50 entre os melhores quadrinistas do Brasil. E algumas pessoas que estavam começando na época. E eu tive a sorte de ser uma dessas pessoas. Fiquei bem feliz, fiquei bem empolgado. Eu tenho dois extremos, assim, dentro da minha cabeça, assim. É como se fosse o diabinho e o anjinho mesmo. Então, enquanto o Sidney me convidava e falava quem que ia estar no livro, era Ziraldo, Laerte, Fábio Moon, Gabriel Bay, Ivan Reis, Fábio Yabu, tinha muita gente boa, e aí eu ficava pensando assim: nossa, eu tenho que fazer uma história melhor do que a desses caras, vou fazer uma história melhor do que eles todos. Ao mesmo tempo eu ficava pensando: nossa, não estraga tudo, só não caga a história inteira, porque já tá bom demais. Aí eu ficava vendo manchetes, tipo assim: artista mineiro estraga a homenagem aos 50 anos de carreira do Maurício de Souza, 49 histórias boas e uma ruim. Mas aí eu consegui equilibrar essas emoções e fazer a história que eu tinha para fazer naquela época. E foi ótimo. Legal. Deve ter sido surreal mesmo, uma coisa muito assim inacreditável, né? Receber uma ligação Não assim. não tinha nem um ano que eu tava fazendo o Penny Parker, sabe? O blog tinha acho que 6 meses, mais ou menos. Eu comecei postando as tirinhas do piano no Orkut. O blog acho que tinha nem 6 meses ainda. Então eu tava começando, nem sabia o que eu ia fazer. Eu tava
aprendendo ainda a fazer quadrinhos. Muito bom. E depois disso tu foi chamado para Laços, né? Laços. Isso, aí, isso, Como, foi como Laços foi, como primeiro. foi a experiência de trabalhar com a tua irmã, de fazer uma graphic novel pro Maurício, né, da Turma da Mônica, e quanto tempo tu levou para produzir todo o material? O Sidney me ligou um dia à noite, e fez o convite. E na mesma hora que ele fez o convite, ele falou: você tem carta branca, é a Turma da Mônica dessa vez. Dessa vez eu defino o personagem que cada autor vai fazer. É a Turma da Mônica e você pode fazer a história que você quiser. Pode ser um plano infalível, pode ser uma aventura, o que você quiser. E o único briefing que ele me passou foi que tinha que ter cenas de flashback e que a Lu deveria fazer essas cenas de flashback. E aí eu fiquei empolgadaço. Eu e a Lu paramos no mesmo dia que o Sidney ligou. Ele ligou à noite, devia ser umas 8 horas, e na mesma noite a gente já começou a rabiscar ideias e tal, e anotar o que a gente queria fazer na história e tudo. Eu sei que no dia seguinte a gente sabia o que ia ser a história. Na semana seguinte eu desenhei várias vezes os personagens, comecei a fazer já estudo de personagem. Isso foi em 2011. 2011. Começo de 2011. E aí o Sidney, eu mandei pro Sidney já, falou, a história vai ser isso, e esses são os personagens e tal. E ele falou, não, pode ir com muita calma, que eu tenho ainda alguns projetos para editar na frente desse. Isso vai sair só lá para final de 2012, 2013, então pode ir tranquilo. E aí depois disso, aí eu parei de mexer na história, continuei pensando nela, eu e a Lu, a gente continuou pensando o que a gente queria colocar na história, como que a gente podia enriquecer essa trama inicial que a gente tinha pensado. E aí eu fui fazer duotone, fiz outras histórias, fiz outros quadrinhos, continuei fazendo as tirinhas do Valente, e aí só mesmo no meio de 2012, assim, que a gente pegou para fazer de novo. Aí ficamos no segundo semestre de 2012 quase que por conta. Aí sim, entregamos ela no início, acho que janeiro, se não me engano, 10 de janeiro de 2013. A gente teve bastante tempo e foi ótimo trabalhar com a Lu, porque eu sempre conversei muito com ela sobre quadrinhos, sempre dá uma segurança maior quando você conversa sobre a sua história com outra pessoa, né? O nosso trabalho como quadrinista é bem solitário e às vezes você fica naquela dúvida se aquela sua ideia é boa mesmo ou não é. E ter outra pessoa para você compartilhar isso foi muito bom e foi ótimo, assim, foi em todos os sentidos. Muito bem. Então durou mais de um ano. Desculpa, eu acho que eu perdi essa parte. O convite do Sidney foi fevereiro ou março de 2011. Só que a gente realmente só pegou para fazer mesmo no mês de 2012. Aí eu diria que a gente ficou uns 6 meses fazendo ela, assim, para valer, que parou mesmo e fez. Eu tive esse início, depois eu parei, fiz outras coisas, meu traço mudou bastante, eu tive que redesenhar os personagens todos. Mudou para melhor, acho que foi bem melhor essa mudança, encaixou melhor com a história. E acho que a gente fez mais ou menos em 6 meses. Teve bastante tempo para fazer, né, para pensar em tudo. Mas que a gente sentou e botou a mão na massa mesmo foi uns 6 meses, 5, 6 meses. Legal. Quer dizer que o Penny Parker te deu essa visibilidade, né? Tu publicava semanalmente as tirinhas e por isso tu foi chamado para fazer Turma da Mônica e também uma tirinha pro o Globo, né? Como foi como foi esse início lá com o Globo, o Valente, né? Que tu publica, ainda publica lá, eu não sei. Ainda publica. Ainda publica. Sim. O Valente foi dia 23 de março de 2010. Eu recebo um e-mail, numa terça-feira eu recebo um e-mail do Globo e eles lá no e-mail explicam que estavam trocando todo o caderno de tirinha deles, do jornal, e estavam querendo novas tirinhas para compor esse caderno e o cara do e-mail, né, fala que gostava muito de Penny Parker, que tinha gostado da minha história no MSP50 também, e perguntou se eu tinha alguma coisa para oferecer para eles. Aí eu não tinha, mas eles me deram aí praticamente uma semana para criar alguma coisa e mandar. E aí na terça-feira, mais uma vez na correria, na terça-feira já comecei a pensar o que ia ser a história. Na quarta e na quinta eu acho que eu desenhei todos os personagens, pensei nas características deles e o que ia ser a história. Na sexta e no sábado eu desenhei 5 tirinhas.
No domingo eu arte finalizei, coloquei os balões, os tons de cinza. Na segunda eu mandei para ele, eu escrevi um dossiê sobre o que seria essa tirinha e mandei para eles. Aí esse projeto foi aprovado em 2010 e até hoje a tirinha está no Globo já há 6 anos. Legal, muito bom. O personagem foi inspirado em ti, em pessoas que tu conhecia? Sim, o Valente é bastante, não é 100%, mas é bastante autobiográfico. O personagem é inspirado em mim, em coisas que eu vivi na minha adolescência. As situações que ele vive são coisas que eu vivi na minha adolescência. E os coadjuvantes, os personagens coadjuvantes, todos são inspirados em pessoas que eu conheci, que eu conheço, que fizeram parte da minha vida e tal. 100% dos coadjuvantes são pessoas que são inspiradas em pessoas que eu conheço. E as situações são bem também, bem aquela coisa de adolescente, coisa que eu vivi, que a maioria das pessoas passou por coisa parecida também. Isso gera uma identificação grande, eu acho, do público com ele. Muita gente se acha o Valente, muita gente manda e-mail falando que viveu coisa parecida ou até igual que ele viveu. É bem legal, bem verdadeiro, assim. E a tirinha do Valente é diária, semanal, como ela é no jornal lá? Ela é semanal, sai todo domingo, é uma tirinha dominical. Legal. Tu ganhou o prêmio HQ Mix quantos? 2, foi? Eu ganhei 6. 6? 6. Qual foi Eu a... ganhei 3 por Valente e roteiro, melhor melhor lançamento do ano e melhor publicação infanto-juvenil por Laços. Foram 6 ao todo. Legal. E qual foi a sensação? Já tá comum, né? Qual foi a sensação de ganhar o primeiro? Foi bem legal. O primeiro eu ganhei foi de Novo Talento Roteirista. Foi por Valente, o primeiro livro do Valente por do Ottoni, os dois juntos. É tipo um roteirista revelação, assim. E foi ótimo, foi a sensação de você estar indo no caminho certo, né? É meio quase que uma comprovação de que você tá seguindo o caminho certo. No início eu queria ser só desenhista, então depois de um tempo eu percebi que eu gostava até mais de escrever, de contar histórias, do que realmente propriamente desenhar histórias que outras pessoas tinham criado. Então ganhar o prêmio de roteirista revelação foi bem simbólico assim para mim, isso, nesse sentido dessa caminhada que eu tô fazendo e que eu estava no caminho certo. Os livros do Valente foram publicados por alguma editora ou foi independente? O Valente começou independente, eu fiz uma tiragem do primeiro livro independente, depois eu fiz uma segunda tiragem, depois eu fiz uma terceira tiragem do primeiro livro do Valente, e aí eu lancei o segundo livro do Valente também independente. E aí chegou no terceiro livro, eu já tinha uma proposta da Panini, e aí a Panini demorou um tempinho. Na verdade, quando eu lancei o segundo livro, a Panini já começou a conversar comigo, então demorou quase um ano aí pra gente acertar as pontas todas. E o terceiro livro já sai pela Panini, a Panini relança os 2 primeiros, e aí agora o quarto livro também foi pela Panini, e o quinto e o sexto também vão sair pela Panini. Legal. Tu acha como é que foi inicialmente? Foi essa publicação independente? Tu usou Catarse ou Não. fez do teu bolso, levou na gráfica, vendeu pela internet? Como é que funcionou? O Valente, ele não era um livro tão caro assim, né? Ele é um formato pequeno, ele é um tijolinho assim, e ele é preto e branco, então não era uma coisa tão cara. Para eu fazer 1000 exemplares dele não era nada absurdo. Era um dinheiro que eu conseguia juntar tranquilamente e pagar a gráfica com isso. Então, o primeiro Valente eu fiz dessa forma, fiz 3 tiragens dele. Se eu soubesse que ia vender tanto, eu já fazia uma tiragem maior no início e a partir daí eu lucraria mais. O segundo, a mesma coisa. Só que quando chegou no terceiro, os 2 primeiros já estavam esgotados. Então eu ia ter que imprimir do primeiro, imprimir do segundo, imprimir do terceiro, já ia ficar mais caro. E aí, por sorte, nesse momento chegou a Panini. E eu já estava mais conhecido também, porque quando saiu o terceiro Valente, foi o ano que saiu a primeira Graphic Laços. E aí, com isso, a venda do Valente aumentou muito. Eu vendia em eventos,
e vendia pelo correio também. Só que até um determinado momento eu vendia, sei lá, 10 revistas por semana no correio que eu mandava. Aí quando saiu o Laços, de repente eu mandava 70, 80 revistas pelo correio por semana. E tá ficando meio impraticável isso. Foi ótimo, mas cansava bastante. Eu tinha que tirar 2 dias da semana para ficar autografando livros e levando no correio. Então eu nunca usei ainda o Catarse, a plataforma que eu gosto bastante, eu apoio bastante. Acho que eu apoiei mais de 60 projetos, eu acho. Mas eu ainda não utilizei, pretendo um dia. Legal. Então, tu não precisava fazer propaganda. A tua propaganda já era o teu trabalho, né, no blog que tu tinha, né? Assim, é o que fez o pessoal ir atrás de ti e tal. Foi mais do teu blog ou foi porque tu publicou Laços e o pessoal começou a te conhecer O primeiro mais? Valente, o primeiro Valente, tanto que ele teve 3 tiragens e vendeu muito bem, né? Mesmo 2 anos antes de Laço sair. É engraçado que as pessoas normalmente acham que por a coisa estar de graça na internet, não vão querer pagar por isso depois. E foi exatamente o contrário. Todas as tirinhas do primeiro livro do Valente já estavam na internet quando eu lancei o primeiro livro. E mesmo assim, as pessoas quiseram comprar o livro mesmo físico, colocar na estante delas e tal. E foi ótimo, foi uma coisa inesperada. Eu não sabia que tanta gente assim ia comprar o livro. Tanto que eu tive que fazer mais 3 vezes, e se não fosse a Panini, eu já teria feito provavelmente mais outras 3 ou 4 tiragens, porque saiu bastante, mesmo antes de Laços. Claro que com Laços a gente ficou muito mais conhecido, tanto eu quanto a Lu, e aí nisso a gente vendeu mais ainda. Mas para um quadrinho independente já estava. As vendas do Valente já eram excelentes. Legal. É isso que tu falou. As pessoas costumam fazer. Assim, eu comprei há pouco tempo aquele do Will Tirando, tu conhece? Do Will Sim. Leite. Pronto. Ele bota as tirinhas dele também num blog, né? E botou o projeto no Catarse lá do livro e tal. Hein? E eu queria ter pra mim, entendeu? Aquilo que tá na internet eu queria ter em mãos pra poder, né? Ter acesso ali mais físico, né? Um acesso mais. Eu acho que esse modelo funciona muito. O fato de você entregar um conteúdo gratuito causa uma reciprocidade, né? As pessoas gostam mais de você por você estar toda semana entregando alguma coisa útil para elas, né? Fazendo elas rirem, fazendo elas se emocionarem, né? E acaba criando verdadeiros fãs, né? Então quer dizer que Exatamente isso. Acho que você cria um público, né? E aí quando você vai lançar o seu projeto impresso, seja pelo Catarse, seja, né, você mesmo pagando, você acaba que já tem um público cativo, já tem pessoas que vão querer comprar aquilo. Ali você já tem uma noção de quantos você vai imprimir, para quantas pessoas você vai vender, né? E as pessoas querem comprar aquilo. Se o preço for justo, elas gostarem realmente do material, elas vão querer ter isso na estante delas, elas vão querer dar de presente para as pessoas. E elas têm uma sensação realmente que, igual você falou, sabe? Tipo, o cara trabalhou, eles pensam assim, o cara trabalhou de graça para mim por anos, me deu esse monte de tirinha legal por anos, totalmente de graça, eu quero fazer alguma coisa por ele também, eu quero dar meu dinheiro para ele e falar, oh, você merece, cara, toma. muito bom. Isso, e o nome disso no marketing é reciprocidade, né? As pessoas que Uhum. trabalham com marketing, elas sabem muito bem disso. Se você entrega um conteúdo gratuito para alguém, ela se sente devedora, né? Uhum. Um dia elas querem, não, eu tenho que retribuir esse cara, eu tenho que fazer alguma coisa para ele e tal. E melhor ainda, vai ter aquele livro físico para ela, né? Eu ia fazer uma pergunta sobre... Cara, fugiu. Qual a dica que tu dá para quem tá começando? Assim, fazer um webcomic, ou depende muito do que a pessoa quer também, né? Assim, Depende do que a pessoa quer, eu acho que o caminho da internet, como a gente acabou de falar, é muito bom, exatamente por isso, você vai criar um público ali, você vai usar aquilo como uma vitrine, né, pra mim funcionou muito bem, né, eu postava uma tirinha que estava primeiro no meu Orkut, depois foi para um blog, e isso me trouxe convites para trabalhos reais, assim, que eu receberia por eles, que eu recebo até hoje por eles. E além dessa criação do público. Então, o Valente mesmo, como eu disse, já tinha muita gente que ia no blog, já lia as tirinhas dele. Então, quando eu lancei o quadrinho independente,
eu já tinha uma noção de que eu não ia tomar um prejuízo muito grande fazendo 1.000 dele. Eu não sabia que eu ia precisar fazer 3.000 depois, e depois ia chegar a Panini, ia vender 15.000 e tal. Mas eu achava que com 1.000 eu ia, sabe, me pagar pelo menos, não ia tomar um prejuízo tão grande assim. Então, eu acho que publicação na internet é uma boa, o pessoal tem um pouco de medo de deixar que vão roubar a ideia dele, ou que, igual eu falei, por estar de graça na internet, ninguém vai querer comprar depois, e isso é bobagem. Eu conheço vários casos, não só o meu, de pessoas como o Will Tirano, o Fábio Koala, o Ricardo Tokumoto, que faz o Rio Tiras, todos esses começaram na internet e quando partiram para o impresso e para o físico, foram muito bem sucedidos. Muito bom. Vitor, sobre viver de quadrinhos, viver exclusivamente de quadrinhos. É possível viver exclusivamente de quadrinhos no nosso país? É possível. São poucas pessoas que fazem isso, principalmente pouquíssimas pessoas que fazem isso trabalhando só para o mercado nacional, né? A maioria que consegue realmente viver só de quadrinhos trabalha para Estados Unidos, para as grandes editoras e tudo, até porque eles recebem em dólar, então recebem 3,5 vezes mais do que as outras pessoas. Mas é possível. Eu gosto muito de dar aula. Eu gosto de dar aula tanto quanto eu gosto de fazer quadrinhos. Por enquanto eu consigo equilibrar essas duas funções, fazer as duas bem. Até o ano passado, a aula era a minha principal fonte de renda, e o quadrinho vinha em segundo. Ano passado isso mudou. Ano passado, não, na verdade 2014. 2014 isso mudou, o quadrinho passou a ser a minha principal fonte de renda, a aula vem como complemento, né? O quadrinista virou a primeira carreira e o professor virou a segunda carreira. É possível, são poucas pessoas que conseguem e tal, mas é possível. Mais fácil realmente é trabalhar para fora, tanto que muita gente, é o que a maioria tenta, né? Mas pô, eu não vejo nada de errado você fazer quadrinhos e ter outra atividade também, contanto que você goste dela, como eu falei, eu adoro dar aula, então para mim não tem problema nenhum continuar fazendo as duas coisas. Você pode equilibrar, fazer seus quadrinhos também, independentes e tal, e trabalhar como ilustrador para editoras, fazendo livros e coisas do tipo. Eu acho que se não for uma coisa, sabe, que te ofenda ou que, sabe, te tire muito do seu caminho, você fazendo uma coisa que te dá uma renda e sobra tempo para você fazer seus quadrinhos, eu acho que tá ótimo. Até porque ficar em casa fazendo quadrinho o dia inteiro não é saudável, não. Você ficar em casa o dia inteiro, na frente da prancheta, ralando e tal, sem ver pessoas e tal, você fica meio doido e com dor na coluna e tal. Então é bom sair um pouco, ver gente, fazer outras coisas, caminhar e tal. É o que eu penso, pelo menos. Legal. Sobre... uma vez tu disse que os quadrinhos mudaram a tua vida. Tá terminando, viu? Não, tranquilo. Em que sentido eles mudaram a tua vida? Tem alguma coisa específica que, sei lá, fez os quadrinhos mudarem a tua vida ou não? Eu acho que, na verdade, desde que eu comecei a fazer quadrinhos, as coisas, de certa forma, se encaixaram muito na minha vida, assim. É como se minha vida inteira tivesse, minha infância, minha adolescência, tivesse me preparado para viver as coisas que eu comecei a viver fazendo quadrinhos. Então, por exemplo, quando o Globo me chamou para fazer uma tirinha para eles, o Globo foi o jornal que me apresentou Calvin e Haroldo, que é uma tirinha que eu li desde criança. Então, assim, quando o Globo me chamou para isso, eu tinha que pegar esse trabalho, porque eu ia ter minha tirinha no lugar que um dia foi do Calvin e Haroldo. Isso era muito significativo para mim. Turma da Mônica eu li desde pequeno, eu li até um pouco mais velho, porque minha irmã é 10 anos mais nova que eu, então eu lia com ela quando ela já estava com 3, 4, 5 anos, estava aprendendo a ler, eu já com 15, 16, lia quadrinhos com ela, lia Turma da Mônica com ela, conversava sobre isso com ela, tudo, assim, como se tudo tivesse me preparado para viver o que eu venho vivendo desde 2009, mais ou menos. E muitas coisas começaram a se encaixar e caminhar a partir daí. Tem hora que até que eu esqueço um pouco disso, e é bom lembrar, assim, como é que realmente... Amigos que eu conheci, a vida que eu tenho hoje, não sei, eu me sinto muito realizado, muito privilegiado por estar trabalhando com isso tudo. Eu estou olhando para o meu quarto agora, para o meu escritório, na verdade, não é mais meu quarto.
e cheio de coisas aqui, sabe? E coisas que, nossa, eu ia ficar muito louco se eu pudesse voltar no passado e para mim mesmo com, sei lá, 14 anos, falar, oh, você vai conseguir trabalhar com quadrinhos, você vai ser respeitado nisso, sabe? Você vai criar seus personagens, vai trabalhar no Brasil, você vai ser reconhecido como um dos grandes do Brasil, você vai ter um escritório cheio de boneco do Homem-Aranha, das Tartarugas Ninja, você vai ter uma revista do Homem-Aranha autografada pelo Stan Lee na sua parede, uma dos X-Men autografada pelo Chris Claremont, e o Chris Claremont vai ver o seu quadrinho e ele vai ficar muito empolgado quando vê, vai achar o seu desenho muito legal, sabe? Eu queria realmente... É isso, cara, é se sentir privilegiado mesmo por estar podendo fazer isso. Legal, muito bom. Vitor, uma dica final, cara. Primeiro, quero te agradecer de novo, né, pela sua disponibilidade, né? E acho que tu já deu uma dica, né, pro pessoal começar pela internet, mas a gente chegou ao fim. Queria que tu falasse um pouco da estatueta do Valente, se ainda está à venda e tal, e falar o que tu está fazendo, como a gente pode entrar em contato, se alguém quiser... Acho que a estatueta eu tenho um interesse nela. Queria saber mais ou menos como é que tu desse algumas palavras finais, considerações finais, olha aí que legal. Então, foi tranquilo, foi uma honra para mim, foi um prazer estar participando e tal. Sempre que me chamam eu participo, acho legal, assim, participar da entrevista, conversar, sempre, eu não importo muito com quantas pessoas vão assistir aquilo, mas sei lá, se 2, 3 pessoas assistirem a vida delas realmente, oh, esse cara conseguiu, por que eu não posso tentar também? Já acho que já tá bem válido. Para quem quiser fazer quadrinhos, é difícil às vezes, é doloroso às vezes, mas é recompensador, assim, sabe? Quando você... Nem sempre você vai ganhar dinheiro com isso, mas no início, assim, acho que a coisa que eu mais gostava era quando alguém que eu admirava conhecia o meu trabalho e gostava dele. Então eu lembro até hoje o dia que eu conheci o Maurício de Souza, eu lembro até hoje o dia que o Roger Cruz entrou no meu stand para comprar a Valente e, sabe, ele curtia. Sei lá, quando pessoas que você gosta, admira, gostam do seu trabalho, é muito recompensador, assim. Na semana passada eu fiz um desenho de um quadrinho chamado, acabou de sair no Brasil, Academia Gotham Academy, que é um quadrinho que eu li ano passado, eu gostei muito dele, eu desenhei uma das personagens e coloquei no meu Instagram, e aí o roteirista desse quadrinho, americano, o Brendan Fletcher, viu e postou no Twitter dele, this is awesome, tal, this is great, acho que foi o que ele escreveu. Aí eu fico mó feliz, sabe? Tipo, um cara que nem sabe quem que eu sou e tal, nem sabe que eu sou um desenhista profissional e tudo, mas ele viu o desenho e achou massa e tweetou isso. Eu acho tudo muito legal. Então, são pequenas vitórias que você tem, principalmente naquele momento enquanto você não tá ganhando dinheiro com isso ainda. Mas é trabalho, sabe? Tem hora que você vai ficar cansado, tem hora que você vai querer largar tudo, tem hora que você vai chorar e chamar pela sua mãe. Então não pensa que vai ser tudo sempre, que alegria e tal. Aquela história de, faça o que você ama virar o seu trabalho, que você nunca vai sentir que você está trabalhando. Isso é mentira, sabe? É trabalho sim, você tem prazo para cumprir, você vai ter cliente, você vai ter que mudar as coisas de acordo com o que o seu cliente acha que é o mais certo. Então é trabalho sim, é trabalhoso, mas é o que eu sei fazer. Então é o que eu sentia que eu tinha que fazer, é o que eu faço. As estatuetas do Valente. Essa primeira, ela está esgotada já. Ela foi esgotada, na verdade, a gente lançou ela em 2014 e ela esgotou tipo em 2 semanas. A segunda, que é do Valente Correndo, que está na minha sala, não vou pegar agora, ela ainda tem algumas peças que o Ed ainda vai produzir para inteirar as 200, a tiragem delas é sempre 200. Então o Ed ainda vai produzir, acho que 75 peças estão faltando ainda para ele produzir, para a gente vender. Então vai ter o Valente 2 ainda, e esse mês a gente está lançando a terceira, que é ele com a cartolinha flutuando. Essa a gente está lançando agora ainda, então nem colocamos online ainda, então quem quiser comprar a segunda e a terceira acha ainda. A primeira, infelizmente, não mais. E é isso. Acho que de conselhos é isso. É doloroso, não é essa maravilha toda, mas é recompensador fazer quadrinhos no Brasil. Muito bom. E para adquirir a estatueta, tem que entrar no teu site, fala contigo pelo Facebook, como é? No momento, agora a gente não tem nenhuma para vender, porque a segunda
o Ed ainda vai produzir, né, o escultor vai fazer ainda, e a terceira a gente vai lançar ainda esse mês. Mas meu Facebook é o melhor jeito de ficar sabendo quando elas vão estar à venda e como comprar, que eu sempre publico lá esse tipo de informação. Acho que o Facebook é o canal mais fácil de conversar comigo, seja por mensagem, você fez isso, por mensagem ou postando diretamente e tal, eu sempre respondo, sempre estou de olho, pelo menos uma vez por dia eu dou uma olhada lá. Muito bom. Muito bom, Vitor. Então é isso, cara. Tu quer se despedir do pessoal que vai ver? Seria legal, né? Tu dar um tchau pro pessoal e tal. Ou não, só o que tu já falou já basta. Tu que sabe. Não sei, posso dar um tchau. Seria. Como é que chama o programa? É um evento que eu vou fazer online. É um evento, né? É um evento, um congresso online de profissionais dos quadrinhos, né? Tem um O nome? nome, por enquanto, eu coloquei COP HQ. Mas você não COPHQ, né? sabe se vai ser. Eu acho que vai Você... acabar sendo esse mesmo, COP HQ. Congresso Online de É, Profissionais dos Quadrinhos, das Histórias em Quadrinhos. entendi. Bom, então, vou me despedindo aqui. Eu sou o Vitor Cafage, como vocês já sabem, autor do Valente, do Penny Parker, da Turma da Mônica. Foi um prazer participar e até a próxima vez. É isso.